I want to speak to you tonight about the Word of God. Eu quero falar a você hoje à noite sobre a palavra de Deus. Yo quiero hablar hoy día en la noche sobre Em la palabra de Tiago, Dios. capítulo 1, En Santiago You capítulo have just 1, completed your Palavra Fest, você termina de completar tú o puedes seu Palavra Fest. completar tu and palabra so it's fiesta. important that we remind ourselves why it's important to know the Word of E God. por isso que é hora da gente se relembrar por Y es que é por eso que importante necesitamos a gente recordarnos de por qué es estudar e importante de memorizar a estudiar palavra de y Deus. And memorizar especially la how palabra to de Dios. apply it. E principalmente nessa questão de como aplicar essa palavra Principalmente de de Deus. Tiago, cómo capítulo aplicar la palabra de In Dios en December, Santiago I went capítulo to, 1. Cuba. Em dezembro, En eu fiz uma diciembre viagem para Cuba. yo hice una viaje para God Cuba is doing a great work especially in the Baptist churches in Cuba. E Deus está fazendo um grande trabalho, especialmente nas igrejas batistas y de Dios Cuba. está haciendo un gran trabajo a respecto de con las iglesias são bautistas de Cuba, miseravelmente pobres mismo que ellos sean miserablemente pobres Have very little. e tem muito pouco. y tengan I heard mucho a poco, pastor tengan muy rebuke poco. his church Eu ouvi um pastor lá Yo escuché a un pastor reprender because a some of a the su families in iglesia the church had more than one Bible. porque algumas das famílias da porque igreja dele tinham mais de uma algunas Bíblia na familias sua tenían casa, más de una While Biblia, other families had no Bible at all. enquanto outras famílias da igreja en não cuanto tinham a nenhuma otras familias de Bíblia la em sua iglesia casa. no And he tenían told ninguna those Biblia en la families with iglesia, more than one Bible, no tenían E ele ninguna Biblia en falou su para casa. aquelas igrejas, para aquelas Y él dijo famílias que tinham mais para do que uma esos Bíblia na miembros, sua esas casa, casas, para los que tenían más de una Biblia en sus deviam casas, ficar só com uma Bíblia em ellos sua deberían casa. quedarse solo con and una share Biblia en su their casa time in the Bible. E deveriam pegar outra Y deberían- igreja, a outra y deberían agarrar Bíblia, otra esa Biblia que emprestar tenían ou dar sobrando para outras pessoas que não y darle tinham para Bíblia na esas sua otras casa. personas So que no you tenían have Biblia en su in your casa. hand a precious treasure. Então você tem em suas mãos um tesouro precioso. that Entonces tú many tienes people en tus in the manos world un cannot tesoro have. precioso. Muitas pessoas no mundo não têm esse tesouro. Muchas So personas you en el should- mundo you no should tienen value este it tesoro. greatly. Então você precisa valorizar esse grande tesouro. And Tú James necesitas tells us valorizar three ways este that we grande can be tesoro. blessed by the Bible. E Tiago nos ensina. Vamos ajeitar esse som, por favor? Eu tô Y en sem Santiago monitor nos aqui, tá, por enseña, favor? Ajeite esse monitor. Sem monitor. él solo está mandando a arreglar el monitor ahí. Tá, gente? Un problemita técnico en el culto, no se preocupen. Bueno, en cuanto esperamos. Alô. Tá saindo agora? Tá? Pronto, agora sim. Agora funcionou. Tá bom. Bueno, ahora sí está funcionando todo. Regresemos entonces a nuestro culto. Disculpe cualquier Pode me cosa. ouvir? O problema é ele, eu tenho que ouvir Well, ele. Tá bom? El problema es él, tengo In que the escuchar a beginning él. was the Word, and the Word was with God, the Word was God. No princípio era o Verbo, o Verbo Agora estava sim. com Deus. Acertaram! Palmas para o som! Ahora sí funcionó. Ah! Palmas para el Aê! sonido. Aê! E olha, decora esse botão aí. Decora aí. Bueno. Tá bom. Muito bem. Vamos tentar Bueno. continuar. Vamos continuar. Intentemos continuar entonces. James 1, 19 through 25. Tiago capítulo 1, En verso Santiago 19. capítulo 1 versículo Leia 19. comigo. Meus amados Lea con irmãos, nosotros. tenham isto em mente, Por sejam eso, mis todos amados prontos hermanos, para ouvir, todo hombre sea pronto para tardios oír, para falar y tardo tardios para hablar, irarse. tardo Pues para la ira del irarse, hombre no produce porque la la ira del justicia de hombre Dios, por no tanto, obra la límpense justicia de de Dios, toda por lo impureza cual, moral y da desechado maldad toda que inmundicia prevalece, y abundancia de y malicia, aceite recibid humildemente con a palabra mansedumbre implantada la en palabra vocês, implantada, la la cual puede poderosa salvar para vuestras salvarlos. almas. Sejam praticantes da palabra, Pero sed y no apenas hacedores de la ouvintes, palabra, y no tan solamente enganándose a sí mismos. oidores, Porque engañándoos aquele que ouve a a palavra vosotros e não põe mismos. em prática é semelhante a Porque homem si que alguno olha a sua es face oidor no de la palabra, espelho, pero e no depois hacedor olhar a de si ella, mesmo, este sai es e semejante al logo hombre que esquece a sua considera aparência. que Mas o considera en un homem espejo que su observa rostro natural, atentamente a lei pero que perfeita se que considera a traz sí mismo liberdade y se va y persevera luego na olvida cómo prática era. dessa Mas el lei, que mira não atentamente la esquecendo o que perfecta ouviu, mas ley de la libertad y praticando-o, persevera en será ella, feliz no na será vida oidor que olvidadizo, fizer. sino hacedor de la obra, Now, y este será I want to bienaventurado be en lo blessed que by hace. my Bible. Eu quero ser abençoado pela minha Bíblia. So Yo James quiero tells ser us bendecido three por mi things I Biblia. have to do to be blessed by the Bible. Então Tiago aqui nos ensina 3 coisas que eu tenho que fazer para ser abençoado pela palavra de Deus. Entonces Santiago aquí nos enseña 3 cosas que yo tengo que hacer para ser bendecido por la palabra de Dios. Eu tenho que receber essa palavra. Primero, tú tienes que recibir esta Verse palabra. 21, No verso 21, it says En el versículo that you 21, should accept the
the word planted in you. Diz aqui que você precisa, eu preciso aceitar De que humildemente a tú palavra necesitas implantada aceptar em mim. humildemente la palabra implantada en mí. Essa palavra aqui que significa aceitar, no Esta grego palabra que significa aceptar en el griego significa dar significa o bem-vindo. The same way you es, would welcome sean someone into your bienvenidos. home. Assim como você daria o bem-vindo a alguém que vem à sua casa. Así como tú darías un bienvenido para alguien que viene a tu casa, Convida e dar um lugar de honra. tú le invitas y le das el lugar de É honra. assim que nós temos que tratar também a palavra de Deus. Y es así que How is it nosotros that, tenemos que two people tratar can también sit la on the palabra de same Dios. pew in the same service? Como é que duas pessoas podem sentar no mesmo banco, no mesmo culto, And hear ¿Cómo the que dos same personas que se sermon? sientan ouvirem en a el mismo, mesma en mensagem, el mismo banco, en el mismo culto y escuchar la misma mensaje, e em um deles essa palavra não tem efeito, y en uno de ellos But the no, other la one palabra can parece have que no his tiene or her efecto life alguno? changed by it. mas a segunda pessoa, a Mas vida para é la segunda transformada persona, por aquilo que ouviu. Su vida es transformada por One of aquello them que oyó, welcomes the word. Porque porque deu uno bem-vindo a essa palavra em dio sua vida. bienvenido a esa palabra en su vida. Esse segundo aceita a palavra em sua Y, vida. y Now, in ese order segundo to acepta esa welcome palabra en the su word, vida. to accept the word, A fim de aceitar essa palavra, de dar o bem-vindo a essa palavra em sua vida, Y el que dio es, a fin de que você dio tem ese que ter a bienvenido en su atitude vida, correta. tú tienes que tener esa actitud correcta. Então Tiago nos dá aqui, Entonces Santiago nos da aquí as atitudes que nós temos que ter em las nossa vida actitudes para que tenemos que tener para recebermos essa palavra, dar recibir o esa bem-vindo palabra, a esta palavra. dar ese bienvenido a esa palabra. Veja no verso 19. Miren el versículo 19. Primeiro ele diz assim, você tem que ser rápido para ouvir e Primero él tardio dice, para falar. tú tienes que ser rápido para escuchar y tardío para hablar. Eu tenho que ter cuidado. Yo tengo que tener cuidado. Eu tenho que ter cuidado de não estar sempre falando. Yo tengo que tener cuidado de no estar siempre hablando y tengo que tener tiempo para escuchar. Deus me deu uma boca Dios me dio una e dois boca ouvidos. y dos oídos. Então eu devo ouvir 2 vezes mais do que falo. Entonces yo debo escuchar 2 veces más de lo que hablo. Nós precisamos ter o cuidado de que nós não estejamos sempre fazendo Tenemos que barulho, tener el cuidado para no estar siempre mas que haciendo estamos bulla, ouvindo a palavra. más que estemos Nós escuchando la estamos ouvindo palabra. os nossos mestres, No estamos nossos escuchando a professores. nuestros maestros, profesores. E segundo, a segunda atitude, Y segunda actitud, eu preciso ter calma. yo necesito tener calma. A segunda parte do verbo do verso 19 La segunda parte del versículo 19 diz que eu devo ser tardio em dice irar. que yo debo ser tardo en irarme. Eu já venho a Manaus muitos anos. Yo ya vengo a Manaus há muchos años E toda vez que eu venho para Manaus, y toda vez que yo vengo a Manaus, uma coisa piora. una cosa peor, O trânsito. el tránsito. O trânsito piora todo ano. El tránsito peora todo el año. Leva mais tempo para ir de um lugar para o outro do que Lleva antes. cada vez más tiempo llegar de un lugar para otro de que antes. Eu imagino que tem vezes que você Yo imagino vem pro que seminário, hay ou veces você tá que indo tú pro vienes teu para el grupo culto pequeno, o tú vas para un grupo ou pequeño você tá vindo pro culto. o tú estás viniendo aquí hoy día para el culto E o trânsito tá horrível. y el tránsito está horrible E os motoristas não são muito y educados. parece que los choferes no son muy educados E você y tú te iras y tú te irritas con ellos E a sua pressão sobe. y tu presión sube. Você sabe quando você está zangado? Tú sabes cuando tú estás enojado, Quando você também está magoado? cuando tú estás Pode enojado, aprender. enfadado con alguna cosa. A sua mente se fecha porque ela se Tu mente fixa se cierra naquilo contra o qual você porque tú te está fijas zangado. para aquello que tú estás enojado con él, Você já notou? con eso. Tú ya notaste Você já notou que Tú ya que notaste você tem mais discussão, mais que tú briga siempre na sua tienes família, com a más sua esposa, discusiones no- con tu no familia, momento, con tu no dia que esposa, você vem pro culto? justamente en el día que tú vienes para el culto. Veja aqui, Satanás, ele quer atacar você naquele momento. Mira aquí, Satanás te quiere atacar en Ele esos quer momentos, irritar você, irar te você, quiere irritar e magoar você, y te quiere hacer enfadar, porque isso fechará os porque seus ouvidos eso para você não cierra poder tus ouvir a palavra de oídos Deus. para que no escuches la palabra de Dios. O seu coração não pode
se abrir y tu corazón no se puede abrir quando você está zangado. And cuando that's tú why estás James enfadado. tells us that we should be slow to become E por angry. isso que Tiago diz que nós temos que Y ter por eso cuidado de Santiago não dice nos irarmos que tenemos que tener facilmente. cuidado A para no relaxed irarnos attitude fácilmente. increases our receptivity. Uma atitude calma Una aumenta actitud a nossa calma receptividade. Aumenta nuestra recepción That leads us to the third E thing. isso nos leva à terceira atitude. y eso I nos lleva a la must tercera be actitud. clean. Eu preciso estar limpo. Yo necesito estar First part of limpio. verse 21. No início do verso 21, En el inicio del Get versículo rid of the 21, evil that is so prevalent. ele diz: livrem-se da él maldade dice, que líbrate de prevalece. toda maldad que prevalece. There can be a moral filth in our lives that keeps us from listening to the Word of God. Pode haver impureza moral na nossa mente. Puede haber que impureza atrapalha moral en ouvirmos nuestra a mente palavra de Deus. que bloquea nuestra mente para recibir la palabra de Dios. Inclusive, algo interessante no Inclusive, grego, essa palavra algo grega que interesante Deus en- usa aqui. Para esa palabra en griego que Dios usa aquí, Essa palavra usada aqui, impureza esa moral, palabra, It's the impureza same moral, word for es earwax. la é a mesma misma, palavra que é usada para es la cera misma de ouvido. palabra usada para cera de oído. Talk about earwax too much. Nós não falamos muito sobre cera de It's one of ouvido. those things No we hablamos do mucho in sobre É cera umas de coisas oído. que a gente faz lá no banheiro, Es algo particular. cotidiano que hacemos en el baño, algo Mas particular. isso pode atrapalhar a sua audição. Mas eso So it puede, is with sin in our lives. E puede assim incomodar também para com o nuestra pecado em audición. nossa vida. It closes puede our estorbar. ears Isso tapa os nossos ouvidos. so that Y eso, we don't porque hear eso tapa God nuestros speaking through oídos. His word. E assim não conseguimos ouvir Deus Y así no falar podemos através da oír sua palavra. Dios hablar a And you través de get su palabra. clean through confession. E você se limpa através da confissão. Y tú te If we limpias confess our a través de la sins, confesión. faithful and just to forgive us Se our sins. confessarmos nossos pecados, Si Ele é confesares fiel e justo nuestros para nos- pecados, Él es fiel nos y livrar de justo toda impureza. para librarnos And de toda He impureza, cleanses us from all unrighteousness. De nos perdoar todos os nossos pecados, nos de perdonarnos limpar de de todos toda nuestros nossa impureza. pecados y de limpiarnos de todas nuestras impurezas. Isso nos traz a quarta atitude. I Y eso must be nos trae compliant. a la cuarta Eu actitud. tenho que ser eu tenho que ser obediente. Yo tengo que ser obediente. Em verso 21, In the last Y part, versículo na última 21, parte, he en la says, última parte, humbly accept the word planted in you. ele diz: aceitem humildemente a acepten palavra implantada em humildemente vocês. la palabra implantada Você en precisa ter ustedes. humildade para Necesitas aprender. tener humildad You para know that aprender. Everybody you meet knows something you don't know. Você sabe que todo mundo que você conhece, que você encontra, Sabes sabe que todo alguma mundo que tú coisa você não conoces, sabe. que tú te encuentres, Everybody Él sabe that you una meet cosa que tú no can sabes. teach you something. Todo mundo que você conhece pode Todo ensinar mundo que tú alguma coisa conoces pra você. te puede enseñar algo que tú no Então conoces. você precisa ter humildade. Entonces tú na sua vida. necesitas tener humildad en tu vida, Especialmente quando você lê a palavra y de especialmente cuando lees la palabra de Deus. Dios E quando você ouve alguém ensinar a palavra de Deus. y principalmente cuando escuchas a alguien Não enseñar la haja palabra de como Você Dios. sabe tudo. Be No te humble creas que tú sabes todo. and be teachable. Sea humilde Seja ensinável. But y sea receiving the word is not enough. enseñable. Mas receber a palavra não é o Mas bastante. recibir I la also palabra must no es lo bastante. reflect on the word of Eu God. também preciso refletir Yo sobre también essa necesito, palavra. yo también necesito reflectir sobre esa palabra. No verso 23, um versículo interessante. En el Aquele versículo que ouve a 23, un palavra, versículo mas interesante. não a põe em prática, é Aquel que semelhante a oye homem la que palabra y no lo, olha a sua pone, face no lo no coloca en espelho. práctica, Now, James uses an illustration. es como si se mirase en espejo. Usa En aqui espejo. uma ilustração. Santiago He usa aquí says the word una of God is like a ilustración. mirror. Ele diz, a palavra Él de Deus dice, é como la palabra um de Dios espelho. es como un espejo. Everybody here Todo Bueno. mundo aqui Todo el mundo has aquí looked in a mirror sometime today. já se olhou no espelho. ya se miró en el espejo, pero menos una vez hoy día. Talvez quando você acordou Tal vez de manhã, cuando te You looked levantaste, into a mirror. você olhou o espelho. tú te Why do miraste we en el do that? espejo. Por que a gente faz isso? ¿Por qué, We wanna por qué assess hacemos the eso? damage from the Por- night. porque nós queremos avaliar os danos Porque causados nosotros pelo travesseiro queremos à noite. avaliar los daños que la noche hizo. Oh, mi man, cabello. I've got something in my teeth. Olha só, eu tenho alguma Oh, coisa nos dentes. hay I algo en need los to wash dientes. my face. Eu preciso lavar meu rosto. Necesito lavar mi Look rostro. in the mirror to see what's wrong. Nós olhamos no espelho para avaliar e ver o que Nosotros tem de nos errado. miramos en el espejo para If avaliar I y just ver lo que look está in the mal. mirror, Mas se eu apenas
olho no espelho, Mas si yo apenas miro en el espejo, se eu só noto o que está si errado yo solo noto lo que está e não mal faço nada a y no respeito hago daquilo nada que al vejo, respecto then the de lo mirror que has veo, done me no good. então o espelho de nada me serviu. entonces el I look in espejo the de mirror nada in me order to sirvió. fix what's wrong. Eu olho no espelho a fim Yo de me miro en el consertar o que espejo está errado. Para que yo pueda, concertarlo aquello que está mal, Você aquello sabe que que está ano mal. passado as mulheres americanas Sabes que en el año Spent pasado las $9 mujeres billion americanas on makeup. gastaram 9 bilhões gastaron de dólares em 9 cosméticos. billones de dólares en E na minha cosméticos. opinião, Y en mi opinión, It wasn't nearly enough. não foi o suficiente. no fue lo suficiente. You know, I think some people need to put a fresh coat of paint on an old building. Eu acho que algumas pessoas Yo creo que precisam colocar algunas mais personas uma de mão de tinta. necesitan colocar más una de mano de tinta. But a woman looks in the mirror and she says, "Oh, I need to put on makeup." Mas uma mulher Mas, olha no espelho e diz, eu Cuando tenho la que mujer se mira al pintar espejo, A dijo, man looks in the dice, mirror and says, "Oh, I yo need to necesito comb my colocar hair." um homem olha no maquillaje aquí. espelho, eu tenho que pentear aqui, El tá hombre certo? dice, bueno, tengo que peinarme The mirror aquí. tells us what we need to do. Então o espelho nos fala Entonces o que el precisamos espejo fazer. nos dice lo que James tells necesitamos us hacer. What happens when we look into the mirror of God's word? E Tiago nos fala o que Y en acontece Santiago quando nós olhamos nos o dice espelho qué es da lo que palavra sucede de Deus. cuando miramos Shows el espejo de la me palabra what de Dios. I am in the sight of God. O espelho da palavra de Deus me mostra o que El Deus espejo vê de em la mim, palabra de como é que Dios eu me sou muestra visto lo por que Deus. Dios mira en mí, The Bible shows de me the cómo Dios me ve. deceitfulness of my heart. A Bíblia me mostra La Biblia me o muestra engano do meu coração. el The Bible engaño de shows mi me the corazón. selfishness of my thoughts. A Bíblia me mostra o egoísmo dos meus La Biblia me pensamentos. muestra el The Bible egoísmo shows de me mis the pensamientos. lustfulness of my mind. A Bíblia me mostra a cobiça da minha mente. La Biblia me muestra la cobiza de mi mente. Você já se viu no espelho da palavra? ¿Tú ya te vistes en el espejo de la palabra? Então é assim que se faz. First of Entonces all, you es así que se hace. Primeiro você tem que ler a palavra. Primero Verse tienes que 25 leer la speaks of palabra. the man who looks intently into the perfect law of God. No verso 25, En el Tiago versículo fala sobre 25, o homem que observa Santiago atentamente Dice a lei sobre de el Deus. hombre See, this isn't que just casual observa reading. Isso não atentamente é la uma ley de leitura Dios. casual. Eso no es una It's lectura casual. gazing purposefully. Olhando Mirando focadamente. focadamente. No, there are two ways you can look at a mirror. Tem duas formas que você pode olhar um espelho. Hay dos formas que tú te puedes mirar en el espejo. Você pode olhar de relance Tú te puedes mirar de relance Gaze at it. ou você Rápidamente, pode refletir com o tú puedes atenção. reflectir con atención. Então nós precisamos refletir com atenção. Entonces a necesitamos esse espelho da refletir con palavra de Deus. atención al respecto de la palabra de Dios. Then we review Al it. Aí leermos depois precisamos revisar. y después Because necesitamos it's the revisar. man who looks intently into the perfect law and continues to do Porque a so. Bíblia diz aqui, ele fala do Porque homem la que Biblia olha dice aquí e assim del hombre que mira continua y esta así prática. todavía This is continúa con esta, meditation. Isso con é esta práctica. meditação. Esto es You know, in meditación. Kentucky, where I live, Você sabe que em Kentucky, onde eu moro, we Tú have a lot sabes of que en Kentucky, cows. donde nós yo temos vivo, muito gado. nosotros tenemos mucho Cows are ganado special kinds of animals. E a vaca é um animal especial y la vaca They es have un animal multiple especial stomachs. porque a vaca tem vários estômagos. porque la vaca tiene varios Você estómagos. sabe o que uma vaca faz? It ¿Sabe will lo que eat una different vaca kinds of hace? grass Uma vaca come diferentes tipos de capim and Una put those vaca different come kinds of diferentes grass in tipos de different pasto stomachs. e coloca diferentes tipos de capim em diferentes estômagos. y coloca diferentes tipos de pasto en diferentes Quando está estómagos. bem quente, Y cuando está That bien cow laying caliente under a tree e aquela vaca vai se deitar debaixo de uma where árvore. there's no y grass. cuando esa vaca se va a echar debajo de un árbol Cow will say, "You know, donde that no hay grass pasto, I was eating this morning was pretty good." A vaca começa a se lembrar daquele la vaca capim piensa gostoso que comeu de manhã. que ella se recuerda del pasto que le gustó en la mañana Rumina. And y he'll así lo ruminate trae de vuelta de su estómago y lo rumina. on that again. Aí começa a mastigar de Ahí novo ella aquele comienza a capim que mastigarlo de tinha sido uma nuevo. vez. Now, I know some Lo- of you saying, aquel "That is pasto a que ella había terrible, comido gross una vez." illustration." Eu sei que alguns de vocês estão falando isso aí é uma ilustração muito yuck. Yo sé que tú estás pensando que Talvez você não goste, esa ilustración es asquerosa. Tal vez no te guste, mas é um grande retrato de como mas nós es un devemos gran olhar retrato a palavra de Deus. de cómo debemos mirar la palabra de Dios. Porque não basta você ler a palavra, Porque no basta tú solo leer la palabra,
Mas nós devemos revisar a palavra. Mas debemos revisar la Nós palabra. temos que trazer de volta essa palavra. Tenemos que traer de vuelta esta palabra, meditar sobre esa palabra. E terceiro, nós E terceiro, temos que lembrar essa palavra. Tenemos que recordarnos de esta palabra. 25 ele diz, não En el 25 esquecendo dice, o que no olvidando lo que escuchamos. nada fará mais para a sua vida espiritual. Nada, do que a memorização nada da hará palavra de más Deus. en tu vida espiritual do que la memorización de la palabra de Dios. Que é importante. Sabes que entendemos y que lo que es lembro do meu importante. aniversário, Yo me recuerdo de mi aniversario, lembro do meu de mi aniversário cumpleaños. casamento. Yo me acuerdo de mi cumpleaños de mi Eu casamiento. não deveria também lembrar da palavra de Deus? Yo no debería entonces también recordar de la palabra de Dios, porque es importante. Então eu preciso receber a palavra de Deus. Entonces necesito recibir la palabra de Dios. Refletir sobre a palavra de Deus. Necesito refletir sobre la palabra de Dios. Mas finalmente eu preciso corresponder a essa palavra Mas de Deus. finalmente necesito corresponder a esa palabra de Dios. Verso 22 diz, não se Versículo engane 22 só dice, ouvindo a No, palavra de Deus, no te engañes solo escuchando mas la palabra de faça, Dios, pratique o que a mas palavra diz. haga, practique lo que la palabra dice. Que adianta o espelho se você ¿De olha qué e não adelanta faz el nada? espejo si tú te miras y no haces nada? Veja, conhecimento Mire, aumenta a sua El responsabilidade. conocimiento aumenta tu responsabilidad. A quem muito Deus dá, muito Ele requer. A quien mucho Dios le da, mucho Dios quiere. Nós temos muitas Bíblias, eu e você. Nosotros tenemos muchas Nós Biblias, temos tú y yo. diferentes traduções. Tenemos diferentes Nós traducciones. temos livros escritos a respeito dessa Tenemos palavra. libros escritos a respecto de esta Nós palabra. temos hinos evangélicos. Nosotros tenemos himnos Nós temos evangélicos grandes pregadores. y tenemos grandes pregadores. Qual é a nossa responsabilidade perante ¿Cuál es Deus? nuestra responsabilidad perante Ao Dios? obedecermos essa palavra que Ele Al tem nos dado. obedecernos esta palabra que nos tiene dado, E se você não que nos ha dado, y si no lo quão haces, grande é o seu pecado. cuán grande es tu pecado. Quando pastoreei na cidade de Lexington, Cuando pastoreé en la ciudad de havia Lexington, homem na minha igreja había un hombre en mi que era iglesia grande esculturista corporal. que era un grande esculturista Ele não corporal. era qualquer Él no era cualquier uno. Ele era dos mais famosos de toda a história. Él era uno de los más famosos de toda la historia. Ele tinha sido Mr. Olímpico. Él había sido Mr. Olímpico, Mr. Universo. Eu me lembro uma vez eu entrei num banco Yo mismo e entré en ele un estava lá no banco banco y él estaba allí en el banco e ele estava com aquela camisa bem y apertada. estaba con esas camisas bien apretadas. E ainda não, e ele já tinha 70 anos nessa época. Y él ya tenía 70 años en esa época. conseguia ver todas Tú podías ver todos sus e você podia músculos. ver toda a definição Tú podías ver toda la definición de sus músculos, pectorais. de sus pectorales. Eu olhei para Tânia, minha esposa, e disse, Yo miré para Tania, mi esposa, y yo le falei, dije, puxa, eu queria ser assim quando eu me dije, mire, yo quería ser cuando yo tenga 70. Tânia olhou para mim Y Tania me miró e disse, eu adoraria você E me ter disse, essa aparência agora. yo me gustaría mucho que tú tengas esa apariencia ahora. Então, Ron Lacey era grande atleta. Bueno, ese hombre era un gran atleta E ele é o homem que influenciou a vida de Arnold y Schwarzenegger. él era un hombre que influenció la vida de E um Arnold dia Schwarzenegger. Ele chegou lá comigo. Y bueno, y él yo me acerqué a él, ¿no? Eu notei que você tá Y él, bueno, y él me dijo, um pouco, essa pastor, barriga. yo noté que tú estás engordando un poco. Então, eu quero te dar o livro que Entonces, eu sou autor yo desse te livro quiero sobre, dar un libro que yo soy autor sobre escultura del cuerpo. Yo agradecí. E eu peguei o livro, levei para casa. Y yo agarré el libro, lo llevé para la casa y lo comencé a leer. Era fascinante. Y era fascinante. Eu comecei a ler todos Yo comencé a os livros leer dele. todos los días. Eu pegava minha caneta Yo agarraba mi lápiz, mi lapicero y hacía anotaciones. e eu colocava aquelas canetas coloridas e Y, eu y marcava agarraba as partes importantes. esos lapiceros coloridos y marcaba la parte más importante. Sentado lá no meu sofá. Yo leía sentado en mi sofá, mirando televisión, Com litro de Pepsi. con un litro de Pepsi E saco de militos. y una bolsa de chisitos.
Eu adorei aquele Yo amaba ese libro. It was great. Era um livro fantástico. Era I fascinante. read it every day. Aí então todo dia eu lia. Entonces todos los días yo lo leía. Com minha Pepsi e meus militos. Con mi Pepsi y mis chisitos. And Ron came up to me at church. E um dia o Ron chegou comigo lá na igreja. He said, Pastor, Disse, pastor, Un día él llegó conmigo en mi iglesia y él me dijo, Pastor, ¿tú estás leyendo mi libro? Que yo estoy. Es un libro fantástico. amei o seu livro. Yo amé tu libro. Pastor, you look like you're gaining weight. Mas, parece que você pastor, tá aumentando o seu Parece que tú engordaste más. Maybe it's because I'm drinking Pepsi and eating potato chips Bueno. when I read your book. Será que é Tal porque vez eu tô sea. tomando Pepsi, comendo militos quando eu tô Tal vez lendo sea o porque livro? yo estoy tomando Pepsi, comiendo chisitos, leyendo tu libro. Are you doing what the book says? Pastor, mas você tá fazendo Y él os me dijo, exercícios Pastor, que eu ensino ¿estás lá no haciendo livro? los ejercicios que yo enseño en ese libro? I have to actually do this? Eu tenho que fazer esses Bueno, exercícios? ¿y yo tengo que hacer esos ejercicios? I didn't know I had to do it. Eu não sabia que eu tinha que fazer esses exercícios. Yo no sabía que yo tenía que hacer esos ejercicios. It won't do you any good Pastor, o meu livro não vai valer coisa alguma para você. if you just read Pastor, mi libro no va a valer cosa ninguna si tú no haces nada. Você tem que fazer, tem que praticar. Tú tienes que hacerlo, tienes que practicarlo. it. Do you think there are a lot of Christians like that? Você acha que tem muito crente assim? ¿Tú crees que hay mucho Maybe you creyente, memorized creyente a lot of así? verses. Talvez você terminou de memorizar muitos versículos. Tal vez tú terminaste de memorizar muchos versículos Você leu muitos dos livros y do Novo tú Testamento. leíste muchos de los libros del Nuevo Mas eu Testamento. quero fazer você lembrar um pouquinho. Pero yo te quiero hacer recordar de una cosa. If you know the Bible, Se você sabe a Bíblia Si tú conoces la Biblia and that's all, e só, y nada más, then you're like the devil. você é como o diabo. tú eres como el diablo. Because the devil knows the Bible. Porque o diabo conhece a palavra. Porque el diablo conoce Você la se lembra palabra. quando ele tentou Jesus? He ¿Te quoted recuerdas the cuando Bible. él tentó a Jesús? Citou versículos. Él citó You know what versículos else a James says Jesús. in his book? Sabe o que mais Tiago diz no seu ¿Sabe qué más Santiago You dice en su believe there's libro? one God? Ele diz, você crê que existe um só Deus? ¿Y tú crees que existe un solo Dios? Parabéns. Felicitaciones. Devils, the demons believe too. Os demônios também creem. Los demonios también E creen tremem. y If all tiemblan. you do is know the Bible, Se você só conhece a Si tú Bíblia, solo conoces la Biblia, parabéns. felicitaciones. the faith of the demons. Você tem tanta fé quanto um demônio. Tú tienes tanta fe cuanto un demonio. Não basta você conhecer a palavra. No basta solo conocer la palabra. Você tem que corresponder a Tú essa tienes que palavra. corresponder God a has esa commanded palabra. all people everywhere to A- repent and believe. E Deus tem mandado todos os povos em todos os lugares. Y Dios ha mandado a arrependerem-se, todos los pueblos y todos los lugares a arrepentirse, a que se arrepientan y a crerem no crean, Senhor Jesus Cristo que somente. crean en el Señor Jesucristo. Quando você coloca a sua fé Cuando tú unicamente, colocas tu fe exclusivamente em Jesus, exclusivamente Then para you are to Jesús, follow him. aí você tem que en ese momento tú tienes que seguirlo Live out the principles of this book. e viver os princípios y vivir colocados por esos ele principios colocados nessas por Él, escrituras. colocados en esta escritura. Just read it. Não leia apenas. No solamente lo lea, Faça. hágalo. Se hoje à noite Señor, hoy día en la noche, você já ouviu tú ya escuchaste muitas vezes muchas veces que você precisa entregar a sua vida que a tú Jesus. necesitas entregar tu Você já vida a ouviu e Jesús. você sabe disso. Ontem Ya à noite, escuchaste, tú ya sabes de um eso. cidadão me falou, "Sim, irmão, Ayer alguien eu me sei dijo, disso. sí, yo Sempre ya soube sé de disso desde eso. Yo pequenininho, siempre supe de eso, desde fui niño. religioso e Siempre fui religioso, siempre conocí la Biblia. Mas ele disse, Mas él me "Somente dijo, aos 60 e poucos anos, solamente a los 60 y pocos años realmente coloquei minha fé. es que donde yo realmente coloqué mi conhecia fe, sobre a fé, donde mas yo coloquei conocí, minha yo fé conocía em sobre Jesus, la eu fe, convidei para ser o pero Senhor da solo en ese minha vida momento apenas yo coloqué mi fe um en ano Jesús, atrás. donde yo entregué mi vida a un año Então, para atrás. sua salvação, Entonces, para tu salvación, que es el inicio não de basta todo, você conhecer no esse basta Jesus solamente que conocer veio, ese deixou a sua Jesús glória, que se tornou vino homem, de su gloria y se tornó hombre. Deus, homem, Cristo Jesus. Dios hombre,
Cristo Não basta Jesús. você saber que ele morreu na cruz No pelo basta solo seu conocer pecado que, e o que, meu que, tú- pecado. que Él murió en la Não, cruz não por mi basta pecado, saber que ele por tu pecado. ressuscitou No ao basta terceiro solo dia. saber que Él resucitó Não al basta tercer día. saber esses fatos. No basta solo saber eso. Você tem que colocar a sua vida em suas mãos. Você Tú tem tienes que colocar aceitá-lo su como vida Senhor da en sua sus vida. manos. Isso é Tienes que aplicar aceptarlo essa como palavra Señor. na sua Y vida. tienes que Aí aplicar sim, esa palabra en tu vida. Ahí o sangue sí, de Cristo depositado el sangre na de cruz do Cristo Calvário cai na depositado sua en la cruz del conta. Calvario cae en tu cuenta. Se efetiva em sua vida. Se E efectiva os seus en tu pecados vida então são perdoados, y tus você se pecados son torna filho de perdonados. Deus Y tú te recebe o tornas Espírito hijo de Dios Santo y na recibes sua el vida, Espíritu que é Santo a de Dios garantia en da tu sua vida, por vir. que es la garantía de lo que está A por Bíblia venir. diz em Romanos capítulo 10, La verso Biblia 9, dice en Romanos 10, que versículo você 9, tem que crer, você tem que sí, tú crer tienes que que creer, Deus é sí, Deus, claro, tienes que Ele creer veio, amou que Él você, vino, que Ele amó, morreu te na cruz amó por mas y que você murió en la precisa cruz por ti. confessá-lo como Senhor. Pero necesitas Confessar confesarlo suas como palavras, você tem que Señor. falar Tú pra tienes que Ele, hablar que Él com es tu palavras Señor. sussurradas, mentalizadas, mas você tem Tienes que falar pra hablarlo Ele. susurrando, Jesus disse essa oração, pensando, oração que mas Deus tienes que decirlo a Él, jamais rejeitará porque la ouvir. palabra dice que Quando Jesús você jamás diz, se Jesus, negará a eu preciso escuchar. de ti como meu Cuando tú dices, Senhor. yo necesito de Eu ti quero como que mi sejas Señor, meu yo Senhor. quiero que seas mi Señor. A minha vida é sua para você. Mi vida mandar. es Deus, tuya, é uma das para ordens que tú Deus mandes, dá, para que haja salvação em sua vida. para Se que você haya nunca fez salvación isso. en tu vida. Si Talvez tú nunca você foi hiciste conhecedor eso, desde pequenininho, tal vez fuiste mas você conocedor nunca desde pequeño, aplicou isso. Você pero tú nunca entregou a aplicaste sua vida eso. ao Senhor Nunca Jesus entregaste Cristo, al para Señor Ele Jesús ser o Cristo, Senhor da sua para vida. que Él Hoje à noite sea você pode tu vida. falar isso para Deus aí Hoy día en la onde você noche está, tú e puedes sair daqui hablar diferente eso a Dios y salir daquele que diferente entrou. Sair de aquel que daqui entró uma pessoa, y salir de aquí una persona, filho de Deus, hijo de perdoado dos Dios, pecados, perdonado de tus filho da pecados, luz, hijo de la luz, livre libre da morte, livre del miedo de la morte muerte, eterna. libre de la muerte Faça eterna. isso hoje, Haga eso hoy día. se você nunca o fez antes. Si tú nunca lo hiciste antes, Faça aí onde você está. hágalo donde estés. Talvez hoje à noite você Tal vez hoy día en la noche conhece tú muito essa conozcas muchas de esa palabra, conozcas palavra, demasiado mas a esa sua vida palabra, tá toda errada. pero tu vida Você está não aplicou essa palavra na sua toda vida. equivocada. Tú nunca aplicaste Você esto vai en tu ser vida. cobrado duplamente por isso. Tú vas a ser cobrado 2 veces por Ao eso. conhece ao que sabe fazer o bem e não faz, para este Pero é aquel pecado. que sabe lo que debe hacer y A no lo sua hace culpa es pecado. aumenta Tu com a culpa aumenta, consciência e o conhecimento da palavra. tu conciencia Então, aumenta hoje à noite, antes con el que a mão conocimiento de la pese, palabra. a mão de Entonces, Deus pese antes sobre que la você, mano pese, que la mano de Dios pese sobre ti, saia daqui consiértate. diferente salga como você diferente. entrou. Salga diferente de decidido como a entraste. consertar, Salga colocar decidido a sua consertar vida tu no vida, eixo a dessa colocar palavra, todo porque só assim al você eje vai de Dios. alcançar Porque os con esa planos palabra que Deus tú vas a tem alcanzar los pra você. vas a alcanzar Só los assim planos você que vai Dios tiene para alcançar ti. Solo aquilo con esta que Deus quer que você seja. puedes alcanzar lo que Dios quiere que tú Vamos seas. baixar nossas cabeças. Bajemos nuestras cabezas. Seja a sua decisão a primeira, Que sea tu entregar sua vida a decisión, Jesus, ou sea tu decisión la primera o de entregar tu vida a Dios, o passar la a segunda aplicar isso no seu de dia a pasar dia. a aplicar esto de tu vida, en tu vida, Aplicar a essa cada palavra día. que você conhece, Aplicar no esa dia a palabra dia. que tú conoces de tu día a día, en tu día a día. Converse, fale, Conversa, programe-se hable com sobre Jesus. eso. Prográmate con Dios. Converse com Jesus nesse momento. Converse con Jesús en este momento. Expresse a Ele, fale Exprésate. para Ele o desejo do seu coração. Diga para Él los deseos de tu corazón. Pai querido, tu vês os corações de cada pessoa aqui. Padre amado, tú ves los corazones de cada uno aquí. A tua palavra reflete a cada de nós, Senhor, aquilo que Tu tu palabra vês refleja diretamente, porque tu sondas os nossos Aquí a cada uno de nosotros lo que tu Tu palabra sabes es muito bem lo que, tudo está lo que em tu nós. palabra muestra en, en nuestros pensamento. corazones. Tú sabes lo que está en Pai, nosotros, hoje, cada se pensamiento. cumpra Padre, que se cumpla essas orações que estão subindo estas diante de ti, oraciones Senhor, que esse están desejo subiendo delante de ti, daqueles que querem entregar sua vida de ellos a que ti, quieren suas entregar tu vidas vida a ti, Senhor. que quieren se entregar su cumpra, vida a ti, Senhor. Padre, que se Perdoa os seus cumpla, pecados, entre em suas vidas, os que transforme perdona sus faça pecados, deles filhos, que ellos sean conforme a tua transformados, promessa. hágalos su hijo, Aos que já são conforme a filhos, tu mas promesa. que não têm aplicado esta palavra a Mas para suas aquellos vidas. que
que todavía no han aplicado esa palabra, esa palabra en su vida, que hoy día sea un día de renovación, que a partir de hoy apliquen esas cosas, cueste lo que cueste, que esto sea su verdad en sus días, en sus familias, en sus empleos, en su mente, en todo. Que la honra y la gloria de aquello que sucederá sea solamente para tu Hijo Jesús. Hoy día en la noche, yo no voy a dar un apelo de que vengas a la frente o que agarres una ficha. Mas si tú entregaste tu vida a Dios, domingo que viene, vamos a mudar un poco. Vamos a mudar un poco el aviso que hice. Vamos a hacer un con Dios solamente a las 10:30. Tú puedes venir a la clase de un con Dios a las 10:30. Si tú aceptas a Cristo como tu Dios y Salvador, venga para el un con Dios a las 10:30. Venga a aprender lo que Dios quiere para tu vida. Venga a participar con nosotros. Venga a aprender lo que Dios quiere de ti. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Cómo tú puedes aprender a refletir sobre estas escrituras? Venga a estudiar con nosotros, domingo de mañana. Si tú ya eras hijo, decida ahorita que tú te vas a volver a dedicar a esa palabra, que tú domingo de mañana vas a estar aquí, que tú vas a estar aprendiendo sobre la palabra, anotando, estudiando, mirando lo que Dios quiere que tú cambies, qué es lo que Dios quiere mudar en ti, tus actitudes, que tú vas a dar prioridad a esa palabra, porque esta palabra es vida. Esta palabra es el manual de Dios para tu vida. Haga esta decisión perante el Señor. Padre amado, queremos entregar estas decisiones a ti. Señor, que se cumpla el deseo de nuestro corazón en ti. Nos recuerde de estas decisiones durante la semana. En el nombre del Señor te pedimos. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz final de la palabra Festa 2013. Y nos vemos en el barbecue. Felicitaciones. Y domingo que viene, Noche Caipira. Buena semana y buenas noches. Que Dios los bendiga.